E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo das obras de André Luiz, estamos em Mecanismos da Mediunidade. Essa obra foi enviada através de dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos encerrando o capítulo 9, que fala sobre cérebro e energia. E esse último item, ele fala sobre a negação da corrente mental. E ele coloca assim: sempre que a corrente mental ou mentocriativa não possa expandir-se, tal negação se filia a causas diversas, nas quais, como acontece na máquina Shunt, assinalamos as mais expressivas. Então ele está colocando aqui essa interrupção, essa negação do fluxo da corrente mental. Vamos nos lembrar que ele usa esse recurso comparativo para o nosso entendimento acerca da mediunidade. E como a mediunidade é uma lei da natureza, é um fenômeno natural, como a eletricidade, como o magnetismo, ele vai trazer nesse campo de comparação, já que nós não temos assim um vocabulário totalmente específico pela ciência, já que ela não é o seu objeto de estudo, não é o seu foco, não é? Então ele vai assinalando 3 etapas. A primeira, a ausência de magnetismo residual, e se tratando de cérebros primitivos, isso é, de criatura nos primeiros estágios do pensamento contínuo, no reino nominal, ou de pessoas por largo tempo entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual. Meus amigos, que fala importante aqui. Que quando ele falou em magnetismo residual, e a gente trabalhou isso anteriormente, né? O que é isso, né? Ele fala, é a máquina nova ou a máquina que ficou muito tempo sem usar. Então, se você tem uma máquina Shunt nova, e toda máquina nova, a gente sabe que a gente fala assim, custou a engrenar, não é? A gente não usa isso, custou a engrenar. Às vezes, pela adaptação do usuário, a gente não leu o manual de instrução, ou leu e não entendeu bem, ou tem medo, né, de utilizá-lo, ou muitas vezes até porque a máquina não está azeitada. Eu lembro disso muito em máquina de costura, por exemplo. Quase sempre a máquina de costura, a não ser aquela que a criatura fez, o vendedor, né, a empresa, fez lá um teste, aí ela já vem lubrificada. Mas muitas vezes quando ela vem, no começo, ela não tem aquela facilidade, ela não corre tão bem. Mas aí com o tempo, né, a engrenagem vai se ajustando e ela vai tendo um funcionamento melhor, não é? Então, porque é nova. E a gente já falou anteriormente, é muito bom a gente lembrar. É o médium novo em que ele está começando a atividade mediúnica naquele momento, mas a gente também vai encontrar o médium novo na tarefa. Muitas vezes, eu já sou médium antigo na casa espírita, por exemplo, na atividade do passe. Há muito tempo que eu já estou ali e faço aquele trabalho continuadamente. Mas num determinado momento, eu sou chamado para uma atividade privativa, como a irradiação, o atendimento espiritual, a chamada desobsessão.
E aí, por incrível que pareça, meus amigos, isso a vida é difícil da gente entender, eu sou novo naquela tarefa. Uma vez, quando eu falei com alguém quanto à necessidade do contato com a dor, ela falou assim, mas eu já tenho esse contato, porque profissionalmente a pessoa tem contato com grandes dores. Mas ali a questão dessa dor moral numa nova plataforma, num novo ambiente, numa nova circunstância. Então, mesmo a criatura sendo experiente num setor, naquele outro ele é novo. Por quê? Não há um magnetismo residual que seria essa experiência acumulada no trabalho. Emmanuel tem uma expressão muito linda que ele fala assim, a bênção do trabalho gera o tesouro da competência. É isso. E essa competência não é que seja melhor que o outro, não, mas é que as peças vão se ajustando, as engrenagens vão se ajustando, vai havendo uma lubrificação, graças ao sentimento, né, ao esforço, ao sacrifício que a criatura vai ter que empreender. Vamos colocar o sacro ofício que a criatura vai ter que empreender no desenvolvimento daquela tarefa. Isso é o magnetismo residual. Então, quando a criatura está começando a tarefa, é que ele fala nos primeiros estágios, nos cérebros primitivos, nas criaturas, nos primeiros estágios do pensamento contínuo no reino nominal. Vamos nos lembrar do estudo da obra Evolução em Dois Mundos? Aquele primeiro momento em que o espírito está trabalhando o pensamento contínuo ainda, em que, na verdade, a sua vivência está relacionada à conservação da própria espécie, né? A defesa. Então, na verdade, é muito mais o instinto falando. É uma predominância das ações instintivas sobre as ações racionais nesse primeiro momento. Então, há uma ausência desse magnetismo residual, porque a pessoa está começando a acumular experiência. É o cérebro novo, é o médium novo naquela tarefa. Mas essa ausência desse magnetismo residual pode ocorrer também em pessoas por largo tempo entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual. Queridos, o que é essa ociosidade espiritual, André Luiz? Vamos procurar entender? Ociosidade é o contrário de trabalho. Mas trabalho espiritual é só trabalho mediúnico? Não, é também. Mas é o trabalho do campo mental. E o trabalho, ele não ocorre de forma mecânica. Todo o trabalho ele vai ocorrer conjugando pensamento, vontade, força. E muitas vezes o espírito, né, ele escolhe ficar nessa ociosidade espiritual. É a imagem da preguiça. Então eu tenho preguiça de ler. Eu tenho preguiça, olha só, meus amigos, de ouvir uma palestra. Eu não consigo ouvir isso, não. Eu já ouvi gente falar assim, eu não tenho paciência com música espírita. Conta uma história e fala de coisas. Por quê? Essa ociosidade espiritual. E aí vamos tirar do aspecto religioso. Muitas vezes, até na nossa vida comum, é quando eu pratico atos mecânicos. Então eu não quero nem pensar na minha alimentação, eu não quero nem pensar no meu movimento, qualquer roupa que apareceu visto, qualquer coisa para mim tá bom, eu quero ficar deitado, eu quero ficar assistindo aquelas mesmas coisas, eu não quero ter trabalho de pensar. A vida para mim é desse jeito mesmo, eu vou ter trabalho para quê? E muitas vezes, companheiros, isso acontece num determinado momento da vida, em que a gente coloca ociosidade como descanso, como repouso.
quando no entendimento espírita, no entendimento da lei de Deus, trazido pelos benfeitores espirituais, o que é o repouso? O repouso é aquela folga, é aquela pausa que eu dou em uma atividade, para quê? Para quando eu retomar aquela atividade ou outra, eu esteja muito bem. É o refazimento das forças. E o refazimento das forças nem sempre é ficar deitadinho. Já percebemos isso? Que muitas vezes eu estou cansado de uma atividade, aí eu descanso e dou para uma outra. Ah, sabe de uma coisa? Vou aproveitar, vou ouvir uma música, vou fazer alguma coisa para descansar minha cabeça. Vou ver um filme, não é isso? Vou ver uma peça teatral, vou conversar com alguém. Olha só, nessa hora eu não estou ociosa, na verdade eu estou descansando daquela atividade, mas eu estou me embrenhando em outras. E pode ser através do sono físico, pode, mas é aquela hora em que eu deito sabendo, vou pro meu sono, sabendo por que eu vou dormir. Eu vou dormir porque eu preciso descansar. Descansar para quê? Para o meu refazimento físico, para daqui a pouco eu estar pronta para o enfrentamento da minha atividade. Então, muitas vezes, eu me entrego profunda. O que é profundo? Já é um hábito meu. Eu ficar ociosa espiritualmente. Eu não quero pensar em nada, nada que me dê trabalho, não quero nada que me dê trabalho, nada que me force a uma mudança, nada que me force a uma análise, nada disso. E ele fala reiterada, porque muitas vezes a gente é repetitivo nesse comportamento de fuga, nesse comportamento de não aceitação da lei do trabalho. Então, e aí eu interrompo esse fluxo da corrente mental. Como esse fluxo é contínuo, é necessário, automaticamente, quando eu vou de encontro à lei de Deus, eu começo a ter os sintomas da infelicidade, do abandono, da ausência de estímulo para uma vida feliz, para uma vida saudável, né? A doença começa a se instalar. Primeiro, claro, no meu campo mental, trazendo consequências no meu organismo, no meu esquema fisiológico. Bem, amigos, então nós estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 9, que vai trazendo para todos nós o cérebro e a energia. E nesse momento, estamos no último item, em que André Luiz intitulou Negação da Corrente Mental. Analisamos o primeiro ponto da negação, que é a ausência desse magnetismo residual, e vamos para o segundo. Nesse segundo item, ele fala: circuitos mentais invertidos, em razão de monoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravado por influências obsessivas. Olha a questão da monoideia, que tem a ver com radicalismo, que tem a ver com a não aceitação da mudança, que tem a ver da gente viver em torno do círculo do mal. Sabe aquela história? Nada vai melhorar, é só de mal a pior. E aí tudo que eu vejo, mesmo que seja apresentado com uma embalagem nova, eu distorço para essa monoideia. E aí muitas vezes é agravado o quê? Na maioria das vezes, pelas influências obsessivas, que são aqueles espíritos que pensam igual. Olha só, e esses, na verdade, são até vítimas, porque eles acabam sendo fortalecidos por essa minha força mental, mas existem aqueles outros espíritos a quem interessa que eu pense dessa forma,
para eles exercerem um domínio bem grande na minha vida. E através desse domínio, eu esqueço que eu estou reencarnado para crescer, para progredir, e que a possibilidade de mudança existe em mim. Olha só, meus amigos, como é que a gente cria complicações desnecessárias, né? E aí eu vou ficando ali, nessa monoideia, vou me isolando, vou fugindo de tudo aquilo que possa ser uma abertura da minha mente, mantenho uma rotina como se fosse disciplina, mas muitas vezes é esconder o medo de ver alguma coisa diferente, porque essa coisa pode me incitar a mudança e eu não quero mudar, não me interessa mudar, e vou criando à minha volta essa negação, esse ambiente de negação que vai impregnando o fluido no meu lar, aonde eu estou, né? Vai impregnando a minha mente e eu vou ficando com ideias cristalizadas. Claro, né, que como o bem é dinâmico, essas ideias cristalizadas não são boas. Não me trarão nenhum lucro na minha economia espiritual. E aí ele vem trazendo o terceiro ponto, que é a negação da corrente mental. Ele fala assim: deficiência da aparelhagem orgânica, por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias, oriunda do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. E, meus amigos, e ele fala, no livro dos médiuns, nos traz sobre a questão da mediunidade e saúde. Então, quando algumas pessoas falavam, indagavam a Kardec, e Kardec indaga aos espíritos, se a mediunidade é um estado patológico, ele diz que não, que é um estado anômalo. O que é isso? Né? Tem uma diferença. Patológico é ligado à doença. Anomalia, que é um momento, no momento do transe, há uma diferenciação nas nossas ondas, na corrente mental, mas não é doença. Não é doença. Há o trabalho de cura, né? Às vezes até instantâneo. A gente já presenciou algumas situações assim. Mas por que isso é falar de uma forma geral? Porque senão o médium, ele vai achar que porque ele trabalha no tratamento espiritual, ele não precisa ir a médico, ele não precisa tomar remédio. Aqueles remédios de uso contínuo, por exemplo, em que a criatura toma diariamente aquele remedinho, fica muito bem. Eu tenho uma irmã consanguínea que ela toma remédio de uso contínuo para hipertensão. Olha, gente, todo dia ela toma aquele remedinho, tudo isso, e tem uma vida normal, uma vida profissional normal. É professora da área de física, matemática, tudo isso, trabalha bem, trabalha em algumas escolas, trabalha com gosto, dá conta muito bem, dá conta da sua própria casa, ela é casada, então está tudo certo. Mas ela toma aquele remédio diariamente. Agora imaginemos que de repente ela assim, não vou tomar mais esse remédio não. Vou pedir ao plano espiritual que me cure, né, que me resolva a situação. Aí ela vai começar a ter aquelas crises, aí daqui a pouco ela pode ter um infarto, ter alguns distúrbios na área circulatória. Por quê? Estava programado, não, pelo relaxamento no trato com o próprio corpo. E aí nesse campo entram também as viciações que a gente cria, não é? Tô tendo insônia, é perturbação espiritual. E a gente está vendo os amigos, os neurologistas, os psiquiatras falarem pra gente: olha, evita a tela antes de dormir. Desliga a tela, descansa. Mas aí há pessoas que dormem com a TV ligada. Há pessoas, e eu sei que acontece isso, que até 2, 3 horas da manhã estão mandando mensagem porque elas não podem ficar alheias às redes sociais, tudo isso. Olha só, gente,
então está criando enfermidade ou está criando perturbações temporárias, porque aí aquela noite ou aquelas noites em que ele fica sem dormir, isso aí vai afetar na estrutura do seu sistema nervoso, vai afetar no dia a dia, no seu dia seguinte. A criatura não terá, muitas vezes vai apresentar transtorno de humor, apresentar dificuldades que poderiam não acontecer se ela fosse mais cuidadosa. Então, essas deficiências na aparelhagem orgânica, né, ela vai atrapalhar um tanto esse fluxo da corrente mental. E aí Kardec, quando fala na interferência da saúde no fenômeno mediúnico, na atividade mediúnica, quando isso acontece e o médium é um servidor bem orientado, de uma casa bem orientada, porque a gente pode ficar doente, qualquer um de nós pode ficar doente, sem ser o relaxamento ou sem ser provocado, muitas vezes pelo depauperamento da força física ou por um determinado órgão que começa a apresentar uma dificuldade. Aí ele diz que os próprios mentores espirituais dão a suspensão da mediunidade. E se é temporária, é muito interessante, que aí a mediunidade ela é suspensa durante aquele período, e tão logo a pessoa retorne à saúde, ela vai voltar à atividade mediúnica. Mas aí Kardec fala que não é pelo fato de ela não estar recebendo a comunicação que ela não está sendo assistida pelos bons espíritos. E aí a gente tem o recurso da prece, a gente tem o recurso do passe, né, que a gente pode receber espiritualmente ou materialmente, pode receber isso. O objetivo nosso está centrado para o bem, ser médium das boas obras, né? A boa escuta, a boa palavra, tudo isso, meus amigos, com certeza irá nos ajudando a manter essa sintonia. Então, na verdade, a corrente mental mediúnica não passará através de nós, mas não é por isso que a gente vai deixar de ser beneficiado, de receber as bênçãos dessa constância dentro da tarefa mediúnica. Então, vamos ter cuidado com essa ausência do magnetismo residual, que é aquele momento em que o meu pensamento está nessa ociosidade espiritual. Amigos, que não estamos em atividade mediúnica ostensiva dentro da casa espírita, a gente não deixou de ser médium. Naquela outra questão de circuito mental invertido, em que a gente começa a se envolver com situações que colocam a nossa ideia num ponto negativo, atraindo obsessões, ou em algumas situações, se o nosso organismo está com deficiência, se estamos doentes, vamos buscar o tratamento, vamos buscar a estabilidade, mas sem nos afastarmos da meditação do Evangelho, da meditação da doutrina espírita, que já vem enriquecendo a vida de todos nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.